Olá, seguidores. Imaginem um dentista, um homem com sua carreira profissional sólida e brilhante, casado, família bem constituída, uma mulher e 6 filhos. Agora imaginem que esse mesmo homem se apaixone por uma mulher, por uma outra mulher, e que por causa disso ele simplesmente resolve matar a mãe de seus filhos, fazendo pesquisas na internet de arsênico, cianureto e outras composições químicas venenosas para esse determinado fim. E por mais aterrador que possa ser, esse homem foi capaz de abandonar a mulher na porta de um hospital para fugir ao encontro da sua amante. Pois a partir de agora, seguidores, vocês vão conhecer a história do casal James e Angela Craig. Amigos, y este caso es realmente impactante. En Colorado, un dentista está acusado de presuntamente envenenar a su esposa, con quien tenía 6 hijos. Según las autoridades, el hombre supuestamente buscaba comenzar una nueva vida junto a su amante. Viviana Ávila nos tiene más detalles de este escalofriante crimen que la policía describe como atroz y calculado. Adelante, Viviana. Así es, Elia Angélica, y este dentista está identificado como James Tolliver Craig, de 45 años de edad y quien enfrenta un cargo de homicidio. De acuerdo con lo dicho por las autoridades, él habría hecho varias búsquedas en Internet sobre los 5 principales venenos indetectables, esto con el fin de llevar a cabo su macabro plan. En este video promocional de una clínica dental se ve al odontólogo James Tolliver Craig, quien este martes está tras las rejas en Colorado, acusado de la muerte de su esposa por envenenamiento. De acuerdo con la acusación formal, Tolliver Craig compró arsénico y cianuro, sustancias que colocó secretamente en los batidos de proteína de su esposa, Angela Craig, madre de los 6 hijos de la pareja. Mi corazón está destrozado por estos niños, dijo esta paciente del dentista. Angela Craig fue hospitalizada por tercera vez el miércoles pasado porque se quejaba de fuertes dolores de cabeza y mareos que desencadenaron en una convulsión grave y poco después fue declarada médicamente con muerte cerebral. De acuerdo con documentos judiciales, James Oliver Craig realizó varias búsquedas en Internet sobre cuántos gramos de arsénico eran necesarios para matar a una persona y si esto era detectable en una autopsia. Bueno, y también de acuerdo con familiares de la fallecida, pues no habría sido la primera vez que Craig quiso haberla drogado o envenenado. Describían que tenían muchos problemas entre la pareja y que además él tenía relaciones extramaritales y además problemas financieros. Él no se ha declarado culpable o no culpable del cargo de homicidio que enfrenta y deberá comparecer en corte este próximo jueves. Regreso contigo. Antes de começar propriamente esse vídeo, eu quero avisar aqui aos seguidores que muito provavelmente, eu não vou garantir com 100% de certeza, mas muito provavelmente ninguém no YouTube, nenhum youtuber até o momento apresentou essa história. Até porque todo fato ocorrido se desenrolou há pouquíssimos dias atrás, no dia 19 de março desse ano, certo? Eu acredito, se eu estiver errado, eu espero que os seguidores desculpe o meu lapso, tá? Mas eu acredito que quem vai apresentar esse caso em primeira mão para vocês sou eu.
Então vamos começar o caso, certo? Um dentista foi preso pelo assassinato de sua esposa e mãe de seus 6 filhos no dia 19 de março de 2023, quando ela foi declarada morta, com morte cerebral. Esse dentista se chama James Craig, a sua mulher Angela Craig. Eles eram residentes da cidade de Aurora, no Colorado, nos Estados Unidos. Antes de matar a própria mulher, como ele queria fazer já havia algum tempo, tá? Essa ideia se passava pela cabeça do James desde dezembro do ano anterior, de 2022. Ele começou a pesquisar que tipo de veneno ele poderia usar sem que eles fossem detectados na autópsia posteriormente. Então, ele descobriu que o arsênico e o cianeto, né, eram os componentes químicos ideais que ele precisava para cometer esse crime, né? Ele começou a misturar esses produtos numa proteína que a sua esposa usava, os chamados shakes de proteína, né, para ela manter a forma, a elegância, enfim. E foi assim que ele foi colocando as doses dia após dia, até que culminou no dia 19 de março de 2023, que foi o dia que ela veio a falecer no hospital com morte cerebral declarada. Mas por que o dentista, o James Craig, fez isso? Ele tinha uma amante chamada Carrie, né? Essa amante dele era uma ortodontista. Eles trabalharam juntos e por conta disso ele se apaixonou, né? Teve um relacionamento íntimo com ela e, em vez de fazer o que uma pessoa costuma normalmente fazer numa situação dessa, que é terminar o relacionamento anterior pedindo separação, divórcio, esse tipo de coisa, não, ele preferiu acabar com a vida da mulher, né? Eu não achei o motivo, provavelmente deveria ter dinheiro envolvido nessa história, mas o fato foi esse, certo? Então vamos falar um pouco do James Tolliver Craig, tá? Ele era um homem de 45 anos que morava em Aurora, no Colorado, Estados Unidos. Dentista, bem relacionado profissionalmente. Eu não sei muito sobre a vida pregressa do James, mas eu acredito que a vida dele não tinha algo tão importante assim a ser mencionado aqui no vídeo, uma vez que não apareceu nas reportagens nas quais eu vi, compilei e montei o texto desse vídeo, tá? Bom, então é o seguinte, aos 45 anos o que ele fazia? Ele usou um computador compartilhado no seu local de trabalho, era um computador de rede que várias pessoas até podiam ter acesso.
a ele de uma forma ou de outra, né? Não necessariamente do PC que o James usava, mas também de outros que estavam conectados à mesma rede dentro daquela empresa onde ele trabalhava. Bem, ele começou a fazer as pesquisas ali sobre veneno. Isso tudo antecedendo a data em que a sua esposa, Angela, de 43 anos de idade, veio a falecer no hospital. Mas o que aconteceu? A maneira como tudo foi feito chamou a atenção. Ele chamou a atenção para si. Em vez de ele fazer uma coisa que fosse discreta e tal, né? Dizem que nenhum crime é perfeito, enfim. Ele fez algo que chamou a atenção. E com isso, né, acabou sendo emitido no mesmo dia um mandato de prisão contra ele. Bom, vamos falar um pouco sobre essas buscas no YouTube, no Google, que ele fez para tentar encontrar a melhor maneira de acabar com a vida da sua mulher, da Angela Craig, sem chamar muita atenção. Tá? Ele começou a procurar ali algumas coisas, como quantas gramas de arsênico puro podem matar um ser humano. Tudo isso ele pesquisou, né, na internet. O arsênico é detectável na autópsia. Os 5 principais venenos indetectáveis que não mostram sinal de jogo sujo. E como fazer veneno. E também as 10 plantas mais mortais. Quer dizer, ele estava procurando alguma coisa que, no momento que fosse feita a autópsia no corpo da mulher dele, não fosse detectado nada, né? Para que tudo parecesse uma doença repentina que ela teve e ali morresse, né? Só que as coisas não saíram bem do jeito que ele esperava. Nesse mesmo computador que ele estava fazendo essas pesquisas, tá? Ele estava também trocando e-mails íntimos com a sua amante, a Karen Kai. E-mails, assim, ó, sexualmente explícitos com ela, né? Ela, como eu já falei, ela era uma ortodontista de Austin, no Texas, né? Eles moravam a alguma distância considerável um do outro, tanto é que são estados diferentes. Colorado é um estado, Texas é outro, pode até ser estados vizinhos, mas fica distante. E ele queria buscar a mulher para eles se conhecerem, buscar a amante pro Colorado, né? E tudo isso no momento em que os sintomas já estavam fazendo efeito na Angela, na esposa. Ela já estava lutando pela vida. A Angela, ela já estava no hospital, e tudo isso aconteceu pouco antes dos médicos desligarem os aparelhos que davam suporte à vida dela, pois ela estava viva só por causa desses aparelhos mesmo. E houve uma declaração, né, que disse que o James, ele planejava acabar com a vida da esposa, procurando maneiras de matar alguém sem ser detectado pela autópsia, né, tendo para si
venenos que se alinhem com seus sintomas hospitalizados, e ele começou a trabalhar isso de maneira que ele queria se livrar da mulher para começar uma nova vida com a sua amante, Cain. O que aconteceu então? O James, ele encomendou o arsênico via online, pela internet, tá? No dia 27 de fevereiro. E recebeu um pacote em casa no dia 4 de março. Isso tudo foi dito pela polícia, que prendeu o James sob suspeita de assassinato em primeiro grau da esposa. Tá? E a Angela começou a ingerir esse veneno através dos seus shakes, né, nutricionais que ela costumava tomar normalmente. Quer dizer, o James colocava o arsênico nos shakes da esposa para que ela bebesse, né? Eram uns shakes de proteína especial para ela. Ela todo dia tomava e ele colocava. Ela começou a tomar no dia 4 de março desse ano, esses shakes, né? Tá? E logo em seguida ela começou a sentir tonturas, dores de cabeça, né? Ela foi outras vezes ao hospital, nada, antes de ser internada, né? E nada foi diagnosticado naquele momento. E daí ela foi internada pela última vez, que foi quando ela ficou no hospital e não saiu de lá mais com vida. Ela foi internada no dia 15 de março. E foi aí que os médicos conseguiram determinar a causa da sua doença. E os familiares pensaram que era uma infecção, uma infecção de sinusite, uma coisa assim, certo? O James teria dito a um gerente de escritório no dia 6 de março que ele esperava um pacote e que não abriria de acordo com o depoimento. Ele supostamente deu a Angela a proteína extra, né? Ele recebeu o veneno dia 4, provavelmente dia 6 ele começou a fazer os trabalhos, né? Daí naquela manhã, antes de um treino, ela começou a se sentir mais lenta do que o normal, né? E por conta disso ela foi para o hospital. Bom, depois do treino, a Angela ficou tonta. Ela desmaiou. Daí o James, por fim, depois que a esposa desmaiou, ele levou ela para o hospital, né? Daí a Angela voltou ao hospital no dia 9 de março, teve alta novamente no dia 14. Até então, aquele mistério do que estava acontecendo com ela ainda cercava, né, a situação toda, porque não se sabia a causa daqueles sintomas todos que ela estava tendo. E o segundo pacote do James chegou no trabalho dele no dia 13 de março. E quando uma funcionária abriu a caixa, encontrou um adesivo de risco biológico e uma lata marcada como cianeto de potássio. Imaginem só,
a funcionária do James acabou descobrindo o que ele estava fazendo com a mulher antes dos médicos, que já estavam há algum tempo investigando, né, a procedência dos sintomas. Ela descobriu parcialmente, porque ela não sabia, logicamente, para que o James queria aquele material químico com ele, tá? Mas ela descobriu que ele fez essa encomenda, né? Aí o que aconteceu depois? Ela pesquisou o composto químico no Google e percebeu que os sintomas de envenenamento por cianeto eram semelhantes aos sintomas que a Angela estava sentindo. Quer dizer, essa funcionária, eu não tenho o nome dela aqui, tá? Talvez porque ela não quis se identificar, né? Que é um direito que lhe assiste, mas foi ela que levantou a lebre, tá? Ela levantou a lebre. Ele recebeu no escritório o cianeto de potássio através das mãos da secretária. Ela viu que era um material venenoso, né, que tinha um risco biológico como alerta marcado na sua embalagem. Ela fez a pesquisa e descobriu semelhanças entre o que o veneno poderia produzir e o que estava acontecendo com a Angela Craig, a esposa do James, certo? E daí, quando essa funcionária soube que a Angela havia sido readmitida no hospital em 15 de março, readmitida eu quero dizer no sentido de baixa. Ela baixou novamente no hospital no dia 15 de março. Ela recebeu alta no dia 14 e baixou novamente no dia 15. Ela contou acredito eu, que para um sócio do James, sobre a sua descoberta, né, que deixou ela chocada, logicamente. E esse sócio procurou uma enfermeira durante a visita que ele fez a Angela e passou essa informação para a enfermeira. Tá? Ele contou para a enfermeira o mesmo que a funcionária havia lhe contado depois da sua descoberta, quando recebeu o cianeto de potássio para o James. Bom, é para já, né, que a enfermeira chamou a polícia. É aquilo que eu digo sempre, meus seguidores queridos. A justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Prestem atenção. A enfermeira chamou a polícia e a morte da Angela começou a ser investigada pelos detetives da unidade de homicídios, de crimes graves. E foi aí que ficou determinado que a Angela Craig tinha sido envenenada. A enfermeira chamou a polícia e uma investigação foi iniciada, portanto. Isso foi dito até por uma repórter. Tá? Então, o que ficou apurado nessa investigação? Bom, em primeiro lugar, né, a condição de saúde da Angela começou a piorar rapidamente. Ela começou a sofrer convulsões e às 14 horas do dia 16 de março ela foi colocada
em um ventilador mecânico na UTI. Ela entrou em coma induzido e começou a respirar por aparelhos. E a polícia procurou o James, logicamente. E o que foi que ele disse aos investigadores? Que a sua esposa estava tendo uma overdose intencional. Desde que ele pediu o divórcio, coisa que ele não chegou a fazer, ele não pediu esse divórcio em nenhum momento, em dezembro de 2022. Ou seja, dezembro de 2022 foi o momento em que o James Craig começou a planejar a morte da mulher, da Angela, para ficar com a amante. Ele em nenhum momento pediu divórcio a ela. E agora o cara vem dizer que a mulher ficou daquele jeito porque ela estava chapada. Que negócio é esse? Foi ele que envenenou. Vamos assumir a verdade, né? Gente fria e calculista. Então, a polícia invadiu a casa e a empresa, apreendendo pós de proteína de shake, um tablet de computador, telefones e 2 sacos Ziploc com substâncias em pó. Ou seja, a polícia conseguiu um mandato de busca e apreensão, tanto na casa do James, quanto no local de trabalho dele. E tanto num local quanto no outro, ele encontrou tudo isso aí, a polícia encontrou tudo isso aí que eu já falei, toda essa listinha que eu falei aí, que colocava o James no cenário do crime. Ou seja, ele se tornou uma pessoa de interesse da polícia a partir daí. Uma análise de dados de seus dispositivos revelou as pesquisas assustadoras que ele realizou online. Quando a polícia vasculhou a conta do e-mail do James, eles encontraram as compras adicionais de veneno de acordo com o depoimento. Depoimento da enfermeira, tá? Houve um pedido em 9 de março de Midland Scientific para Sigma 207-810-25G, que significa o termo técnico para cianeto de potássio. Continuando a verificar os e-mails do James Craig, e de um funcionário da Midland Scientific que solicitou informações adicionais para esse pedido, mostram o dentista alegando que era um cirurgião que estava realizando uma reconstituição crânio-facial. Até isso, esse cara foi criativo, né? Para bolar uma história dessas. Tá, mas vamos em frente. O James também tentou comprar $330 em Oleadrin de 1 miligrama, mas os policiais conseguiram interceptar o pedido. A Angela Craig foi declarada morta às 16 horas e 29 minutos do dia 18 de março, depois que os médicos decidiram desligar seu suporte de vida. Isso agora, 2023, tá? Com isso, o que aconteceu? O James voou com a mulher com quem ele trocou aquelas mensagens picantes do Texas, né, a Karen,
ele foi com ela para o Colorado, enquanto a Angela ainda estava lá nos aparelhos, no suporte da vida, tentando, né, lutando para viver, né. Na realidade, o que acontece? O James disse ao vendedor do veneno que ele era um cirurgião e que pretendia usar o cianureto de potássio para um procedimento médico. Como eu já falei aqui para vocês, né? Daí ele passou a dar ao vendedor o seu número de licença odontológica e e-mail de trabalho para encomendar o veneno. Um indivíduo próximo à família de Angela, Craig, disse que ela era uma mulher fenomenal. Elogiou a Angela, né? E eu acredito que deveria ser mesmo, né? Era uma pessoa extrovertida, era a melhor mãe que se poderia imaginar. Tá? E pasmem, seguidores, ela apoiou muito o marido. Ela trabalhou com ele na clínica durante as dificuldades financeiras que a família atravessava. A Angela era uma pessoa que pegava junto o marido. E ele, como resposta, fez isso com ela. É isso que eu costumo chamar de ingratidão, né? Para dizer o mínimo. O James, o seu consultório, Summerbuck Dental, entraram com pedido de proteção contra falência em 2021, de acordo com os registros do tribunal. Então, o James e a Angela estavam casados há mais de 20 anos. Ele era pai de 6 filhos, 5 meninas e um menino, de 8 a 20 anos. Todos filhos dele com a Angela. E não havia, até a hora da entrada da Angela no hospital pela última vez, não havia, segundo os familiares dela, nenhuma razão para suspeitar que o James tivesse alguma coisa a ver com esse crime. Só que depois que ela foi hospitalizada pela última vez, as coisas começaram a ficar diferentes, né? O James aparentemente desapareceu, ele não estava ali presente, afinal de contas era a mulher dele que estava na UTI de um hospital, respirando por tubo, e ele não estava presente, né? Ele se manteve afastado da família nos últimos dias. Isso aí começou a gerar suspeitas. E em um comunicado à imprensa, em 2021, o James descreveu como o casamento dele com a Angela era um casamento feliz. E no comunicado ele continuou dizendo que o casal tinha 6 filhos e todos eles gostam de atividades ao ar livre, especialmente camping, pesca e etc, etc, etc. Foi observado também que o James foi voluntário do We Can Help, né, que é um programa anti-bullying patrocinado pelo Departamento de Polícia de Denver, no Colorado. E o envenenamento é um método raro de assassinato. Segundo estudos, o envenenamento representa menos de 0,5% dos casos. Então, assim, seguidores,
Logo após a Angela chegar na unidade hospitalar do Colorado, onde ela teve a última baixa dela, a condição de saúde dela piorou rapidamente, né? Como eu já falei aqui, ela foi colocada em um respirador na UTI. E antes de ser declarada com morte cerebral, conforme informaram os investigadores, tá? Os médicos ainda decidiram retirar os aparelhos de suporte da vida dela somente um dia depois, na manhã de domingo, do dia 19, para ver se tinha alguma reação, mas eles já estavam sem esperanças desde o dia 18. E aí eles começaram a suspeitar dessa rápida piora dela. Tudo se tornou muito suspeito diante das circunstâncias que eu relatei aqui, né? E eles relataram o fato à polícia. A unidade de homicídios da polícia da cidade de Aurora iniciou uma investigação e descobriu que a vítima foi envenenada, né? Supostamente pelo marido, que afirmou ter levado ela às pressas para o hospital. Então, quando os detalhes suspeitos desse caso vieram à tona, uma equipe de policiais e detetives de homicídios trabalhou incansavelmente para descobrir a verdade por trás da doença repentina e da morte da Angela. Certo? E foi rapidamente descoberto que se tratava de um assassinato hediondo, complexo e calculado. Agora eu vou falar um pouco sobre a Carrie Kyne, a amante do James, tá? Como eu falei, ela era uma ortodontista do Texas, né, que acabou se envolvendo com ele. Um detalhe muito importante, quando ela descobriu o que o James fez com a mulher, ela se escondeu da situação. Ela ficou sabendo que ela iria para o Colorado para continuar o caso com ele no final de semana, no momento em que ele estava sendo acusado de ter assassinado a esposa. Bom, o que aconteceu depois disso, quando ela descobriu, gente? A Karen, depois de ter, ainda no Texas, depois de ter descoberto o que aconteceu, ela não foi trabalhar no seu consultório, tá? Na quinta-feira. Um dia depois de ter sido identificada como a mulher que era amante do homem que matou a esposa no outro estado, né? Segundo a polícia. Ela tinha, como eu já falei, ela tinha trocado e-mails eróticos com James, né? E eles se encontraram. Eles se encontraram para um relacionamento íntimo no início do mês de março. E foi nessa ocasião que ele misturou arsênico nos shakes da esposa e cianeto também, né? Ele começou aí a tentativa do James de matar a Angela. As autoridades afirmaram que o James envenenou os shakes de proteína da esposa Angela para matá-la com o objetivo de começar uma nova vida com a Karen. Tá? E por conta disso, logicamente, o James foi preso. Mas ele só foi preso depois que a sua esposa foi declarada com morte cerebral e faleceu no dia 19 de março. Ele compareceu ao tribunal em Aurora, no Colorado, na quinta-feira,
onde foi formalmente acusado pelo assassinato em primeiro grau da Angela Craig. Ao mesmo tempo, como eu já tinha dito, a Karen Kine estava se escondendo, já que o escândalo de seus encontros com um pai de 6 filhos, que se tornou o assunto de uma pequena cidade no interior do Colorado, para onde ela se dirigia, ninguém falava em outra coisa, ela pegou e se escondeu. Se afastou, melhor dizendo. Bom, assim os vizinhos que pediram para não serem identificados disseram ao The Post, no jornal local, que não viam Kine desde que o escândalo estourou e observaram que o carro dela também não aparecia onde deveria estar. Ele não estava na casa da sua família. A polícia ainda levantou uma suspeita de que a própria Angela já estava desconfiada do seu envenenamento, e que ela teria mandado uma mensagem para o marido dizendo que se sentia drogada antes da sua primeira internação no hospital, quando começou a aparecer os sintomas nela. Então é isso, pessoal. Angela Craig faleceu envenenada no dia 19 de março por seu marido, James Craig, que foi descoberto através de uma investigação policial e preso porque queria ficar com sua amante, Karen Kine, que simplesmente sumiu. Agora nós vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito. Façam os devidos comentários, sempre educadamente, para não constranger os envolvidos. E se gostaram, deixem um like, compartilhem a história e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam de me seguirem no meu Instagram, @navegantecriminal, tudo minúsculo e sem acento.